Olá, irmãos, boa noite. Espero que estejam todos bem. Estou com muita saudade de cada um dos irmãos. Essa noite a gente tinha um compromisso, um encontro marcado para celebração do aniversário da igreja. Por sinal, eu queria já dar os meus parabéns a todos vocês que juntos completam mais um ano, não é? Como igreja aí em Paulínia. Infelizmente, por motivos que fogem ao nosso controle, não é? Mas que não fogem ao controle de Deus, a gente não pôde estar juntos hoje, mas eu me comprometo a que a gente faça a conferência que a gente tinha planejado, né, de aniversário, as 3 mensagens, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, logo depois que acabar esse confinamento. A gente vai ter sim o nosso momento juntos, de reencontrar os irmãos. Eu tenho certeza que vai ser uma grande alegria. Mas hoje, infelizmente, não poderemos estar juntos, mas graças a Deus temos a possibilidade da gente ter esse contato virtual, não é? Graças a Deus, porque a gente vive num tempo onde nós podemos manter nossos relacionamentos, nosso contato, a nossa comunicação mediante essas ferramentas tecnológicas que a gente tem, não é? Que bom, graças a Deus por isso. E tão logo as coisas voltem ao normal, a gente vai poder com certeza se reencontrar, não é? Que voltem ao normal, que voltem logo. Na verdade, esse tem sido o desejo de muita gente, não é? De todos nós, provavelmente. O que mais se escuta hoje é isso, né? Como eu desejo que as coisas voltem ao normal, que as coisas voltem àquela realidade de antes da pandemia, aquela realidade de antes do confinamento, antes do isolamento social. Eu ouço muito isso, às vezes eu me pego falando isso, não é? Voltar ao normal, quando a gente trabalhava normalmente no escritório, não tinha que fazer home office, quando as crianças podiam ir para a escola normalmente, ou quando nossa rotina era normal, voltar ao normal. O engraçado e o que eu quero refletir um pouco hoje com os irmãos é sobre o que é esse normal. Muito do que a gente chama de normal, na verdade, é aquilo que a gente está acostumado, não é? A nossa rotina, aquilo que já era de costume nosso. Na verdade, o normal é só o desejo de voltar ao costume, aquela falsa segurança de que nós sabemos tudo o que vai acontecer e de como vai ser a nossa rotina. Mas, sabe, isso não necessariamente é o normal. Talvez, se você fizer um exercício e pensar assim, eu queria voltar a dezembro de 2019, antes de tudo isso começar, antes de ter o primeiro caso lá na China, ou eu queria voltar a fevereiro desse ano, quando a gente ainda teve o retiro de carnaval e não existia confinamento ainda. Mas se você voltar no tempo, nessas épocas, provavelmente você vai se lembrar também que nessas épocas haviam coisas que você orava a Deus para que Deus mudasse na sua vida, para que Deus mudasse na realidade, para que Deus mudasse na igreja, para que Deus trabalhasse na sua vida. E, bom, você orou para que Deus mudasse aquela situação que hoje você chama de normal. Mas ela não era a ideal. E, sabe, o que a gente está vendo é que muitas das coisas que a gente deseja voltar lá no passado são coisas que, na verdade, a gente orou a Deus para que Deus mudasse lá no passado. E agora Deus está mudando, Deus está trabalhando, Deus está mexendo nas nossas vidas. Isso me faz muito lembrar o povo de Israel. O povo de Israel, quando saiu do Egito, e então ele passava por adversidades no caminho ali no deserto, e em alguns momentos eles desejavam voltar atrás, voltar lá no Egito. E a passagem que eu quero refletir com vocês hoje está lá em Êxodo 14, a história do povo de frente ali para o Mar Vermelho. É uma história bem conhecida, mas se a gente parar para pensar bem nessa história, a gente vai ver quantas semelhanças tem com a gente hoje.
Para você lembrar bem, o povo de Israel era escravo no Egito, eles desejavam ser libertos do Egito. Deus levanta Moisés e tem toda aquela história, as 10 pragas, até que Deus consegue quebrar o coração de Faraó ali para que Faraó libertasse o povo sai do Egito, então o povo vai rumo à promessa da terra prometida. E então o povo deixa para trás aquilo que eles queriam deixar para trás. A escravidão, a opressão, a terra do Egito representada em tudo isso. Mas o caminho não seria um caminho fácil. E logo de cara, depois deles saírem do Egito, então, alguns dias depois, quando o Faraó muda de ideia, então o Faraó resolve perseguir o povo de Israel e o povo de Israel se vê encurralado ali diante do Mar Vermelho. E no versículo 10 do capítulo 14, o povo já começa a reclamar com Moisés. E a reclamação do povo é justamente de voltar atrás. Olha só o que o povo fala nos versículos 11 e 12. O povo diz assim, a história vai contando assim, né? Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. É interessante a ironia aqui, né, deles dizerem assim, será que foi por falta de túmulo no Egito que você trouxe a gente para morrer no deserto? O Egito, até hoje, é conhecido como uma terra de túmulos, não é? As pirâmides e tudo, eles valorizavam muito a cerimônia da morte. Tinha túmulo ali para todo mundo, não tinha falta de túmulo. É uma ironia aqui. O povo quer voltar atrás, o povo quer voltar para o Egito. Eles chegam a dizer assim, não, a gente nunca quis sair de lá. A gente nunca quis mudar, é sempre assim, né? A gente quer tanto mudança, mas quando a mudança vem, a gente fala assim, poxa, mas eu nunca quis mudar. Eu queria ficar lá onde eu estava, eu não queria que ninguém me tirasse daqui. E é isso que o povo está dizendo aqui para Moisés. O que eles queriam, na verdade, era voltar à rotina. Voltar para aquilo que eles estavam acostumados. Voltar para aquela falsa segurança de que eles sabiam que ia acontecer. Eles queriam voltar para o normal deles. Eles queriam voltar para o Egito. Mas isso não faz sentido, não é? Porque a realidade deles era tão ruim no Egito. Mas a realidade, mesmo que ruim, quando ela entra numa rotina, ela traz uma falsa segurança de que a rotina garante para a gente que a gente sabe o que vai acontecer e a gente se acostuma com ela. E sair dela é doloroso. Não é? Mas Deus queria levar eles para um novo normal. Deus queria levar eles para um ideal que eles nem faziam ideia do que era essa tal terra prometida. Eles ouviam em canções, mas eles não faziam ideia do que eles estavam caminhando para, do que seria a terra prometida. Esse era o novo normal deles. O novo normal. Novo normal tem sido uma expressão que eu tenho ouvido bastante também nos últimos dias. Muitas pessoas falam sobre isso, que a nossa sociedade nunca vai voltar a ser como era antes, mas a gente vai experimentar um novo normal, uma nova realidade, com hábitos diferentes, com relacionamentos diferentes. A nossa sociedade já se prepara para isso, para novos relacionamentos de trabalho, novas práticas de saúde, de locomoção, de aglomeração, novos cuidados. A sociedade já se prepara para isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus quer te levar para um novo normal também. Deus quer te levar para um novo ideal. Deus tem um ideal para você. E ao invés da gente ficar desejando voltar atrás, o que a gente deveria era usar esse tempo de isolamento para deixar Deus trabalhar na nossa vida, para deixar Ele nos levar para esse novo ideal que Ele tem para nós. E Ele tem feito isso.
A gente pode perceber isso já em várias coisas, em várias experiências, em vários testemunhos, em várias situações. Deus tem chacoalhado as nossas vidas para fazer a gente rever muitos dos nossos valores, não é? Então a gente tem aprendido várias coisas, por exemplo, que é muito melhor, muito mais gostoso, a experiência é muito mais saudável de você cozinhar em casa do que você ir para um restaurante, que é muito mais importante você ter um tempo de bate-papo com os amigos do que você ir ao shopping. A gente tem revisto nossos valores, a gente tem revisto nossos hábitos de consumo, a gente tem visto que muitas coisas que a gente gastava dinheiro a gente não precisava gastar. E a gente não está gastando agora. E a gente está bem, né? Sem esses gastos. A gente tem tido a oportunidade de valorizar o nosso tempo em família e perceber que quando a gente fecha a porta de casa e a gente se tranca só em família, a gente tem tudo o que a gente precisa para ser feliz. A gente tem os maiores presentes de Deus dentro da nossa casa e a gente pode desfrutar do tempo com as pessoas que a gente ama. Mesmo que isso às vezes gere alguns problemas de relacionamento, mesmo que às vezes você se canse por causa dos seus filhos que não vão para a escola e eles se estressem porque eles não podem correr no parque, mas a gente tem aprendido a valorizar o tempo dentro de casa. Deus tem dado oportunidade para a gente, quer ver do que mais? Da gente valorizar as nossas amizades, amizades verdadeiras. Como faz falta a presença de um amigo, como a gente sente falta disso. Mesmo que fosse um amigo que a gente não se encontra todo dia, mas agora que a gente não pode se encontrar, a gente sente muito mais falta, não é? Como é importante a comunhão que a gente pode ter na igreja, não é? A gente tem cultos e não na internet, a gente pode ouvir pregações assim na internet, mas como faz falta estar presente e encontrar os irmãos. Deus tem chacoalhado a nossa vida para a gente valorizar a igreja. E eu creio que a gente vai sair de tudo isso como uma igreja muito mais forte, de pessoas que entenderam o que significa comunhão, o que significa estar juntos, o que significa essa reunião que a gente faz para adorar a Deus, como isso é importante, como é importante a presença dos irmãos e como é importante estarmos juntos como um corpo de Cristo. Eu creio de verdade que a gente vai sair uma igreja mais forte de tudo isso. Deus tem usado esse tempo para nos ensinar a valorizar a oração, valorizar a nossa segurança no controle dele, porque se a gente começar a ficar pensando em todas as notícias ruins, em todos os riscos que a gente corre, a gente fica maluco. Se a gente não depositar a nossa confiança na soberania e no cuidado de Deus, a gente fica maluco. E Deus tem usado esse tempo para a gente poder aprender e para a gente exercitar nossa confiança nele, no reinado, no governo, na soberania dele. A gente passar tempo em comunhão com ele, aprender e usar o nosso tempo da melhor forma possível. Como a gente tem aprendido a fazer uma boa administração do nosso tempo, nesse tempo de isolamento. Porque agora você tem todo o tempo. Como você usa o tempo? E aí você tem descoberto que muitas coisas que você deixava de fazer, você não deixava de fazer por falta de tempo, você deixava de fazer por falta de disciplina, porque agora você tem tempo, mas continua sem disciplina. Quantas lições a gente pode tirar desse isolamento, não é? É claro que não está sendo fácil. É claro que não é uma situação agradável. Pessoas estão morrendo lá fora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Entre o Egito e a Terra Prometida tinha um deserto. E o deserto não era um lugar agradável, não era um lugar fácil, era um lugar difícil. E talvez eles até tivessem razão, em alguns aspectos o deserto fosse até mais difícil do que o Egito. Mas sabe, o deserto era o caminho entre o Egito e a Terra Prometida. Assim como esse isolamento é o caminho, é o que Deus está fazendo para tirar você daquele velho normal e te levar para um novo ideal. E a maior tragédia dessa pandemia, sabe qual vai ser? Vai ser se tudo isso terminar e a gente simplesmente der meia volta e voltar para aquele normal. Voltar para os mesmos problemas de antes, para a mesma indisciplina de antes, para a mesma falta de comunhão de antes, para a mesma frieza de antes.
se a gente sair de toda essa pandemia e não sairmos como pessoas melhores, como pessoas com um novo normal, com um novo ideal de Deus, que aprendeu as lições de Deus em tudo isso. Essa vai ser a maior tragédia na sua vida, se você desperdiçou todo esse tempo e não aprendeu nada. Deus quer te tirar daquele normal. E, sabe, Deus não quer que você olhe para a pandemia igual aquele povo de Israel olhou para o mar e viu uma barreira e desejou voltar atrás, dar meia volta e voltar para o Egito. Enquanto algumas pessoas viram uma barreira no mar, Moisés, Deus e algumas pessoas junto com Moisés viram um caminho no meio do mar. E Deus entendia que o mar era o caminho para que o povo chegasse do outro lado. A maioria das pessoas viram o mar como uma barreira, mas Deus queria que o povo visse o mar como uma autoestrada para chegar do outro lado. E é isso que Deus quer que a gente veja. Em meio a toda essa diversidade, o caminho que Deus está preparando para que a gente se torne alguém mais parecido com Ele. E é isso que eu quero desafiar você hoje, para que você enxergue isso. Mas sabe, para atravessar esse caminho a gente precisa de algumas coisas. E eu não quero me delongar muito nisso, mas eu quero usar as palavras de Moisés. No versículo 13, ele vai falando algumas coisas que o povo precisa fazer. E se a gente olhar lá no versículo 13 do capítulo 14 de Êxodo, Moisés responde para o povo dizendo 3 coisas que o povo precisava fazer. A primeira é: não tenham medo. O medo tem sido nosso constante companheiro esses dias, não é? A gente tem medo de um vírus que a gente não pode ver. A gente tem medo da falta de leitos se a gente ficar doente. A gente tem medo de que as pessoas que a gente ama fiquem doentes. A gente tem medo. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa. O medo é oposto à confiança em Deus. O medo vem quando a gente se esquece de quem é Deus. Quando a gente se esquece da soberania de Deus e do poder de Deus. E a gente precisa se lembrar de quem é o nosso Deus. E a gente não deve ter medo. Para a gente poder atravessar por esse período e crescer o máximo possível, a gente precisa caminhar confiando na soberania de Deus e sem medo. Em segundo lugar, Moisés fala assim: fiquem firmes. Fiquem firmes. Mesmo que passou um mês e possa passar mais tempo, e isso possa durar mais tempo, não desanime, não caia, não relaxe, mas permaneça firme em Deus, não se esqueçam de Deus, mantenham-se firmes em oração, devoção, estudo, em comunhão com Deus. Mantenha-se firme, não desanime, logo a gente vai estar do outro lado do mar, mas enquanto isso, continue firme. Continue colocando a mesma energia em buscar Deus que você colocava antes. Coloque mais ainda, para que você mantenha-se firme. Em terceiro lugar, Moisés fala assim: vejam o livramento que hoje o Senhor lhes trará. Vejam o livramento. Vejam o que Deus está fazendo. Sabe, existe uma importância aqui em ver aquilo que ninguém está vendo. Olhar para o mar e ver uma oportunidade de derrotar os egípcios. Olhar para as circunstâncias e ver uma oportunidade de crescer, de aprender. Olhar para tudo isso que está acontecendo e ver o que Deus está fazendo em tudo isso, o que Deus está mexendo na sua vida, na minha vida. Olhar para as coisas e não olhar com desespero, com medo, com insegurança, mas olhar para as coisas e buscar o que Deus está fazendo em meio a tudo isso. Veja isso. Sabe, tem uma história do profeta, quando a cidade Jerusalém estava cercada por inimigos. Então, o ajudante daquele profeta, ele vem e ele está preocupado, porque aquela cidade está cercada. Então, ele ora a Deus para que Deus permita que aquele rapaz visse o que ele está vendo.
E ele está vendo, na verdade, que, embora a cidade esteja cercada por um exército, existe um outro exército de anjos, com espadas de fogo, cercando aquele exército. Sabe, a gente tem que olhar para as circunstâncias com os olhos de Deus e buscar ver aquilo que ninguém vê, ver que em todas as coisas Deus está presente, ver que nada foge ao controle de Deus, ver que Deus pega todas essas coisas e enquanto você passa por um momento difícil, enquanto o mundo inteiro passa por um momento difícil, enquanto tragédias estão acontecendo, Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já disse que eu amo esse versículo? Todas as coisas cooperam, nada muda, continua, Deus continua fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem, mesmo na pandemia. Sabe por quê? Porque Romanos 8 continua dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus, nem perigo, espada, alturas, profundidades, nem anjos, potestades, nem coisas do presente, nem do passado, nem do futuro, nem qualquer perigo, nem a morte, nem a vida, nem um vírus. Nada nos separa do amor de Deus, nada muda a forma como Deus age. E a gente tem que enxergar em tudo isso o que Deus está fazendo na nossa vida. E, bom, eu amo Romanos 8, né? Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para que nós sejamos moldados ao caráter de Cristo. É isso que fala lá. Depois lê esse texto. Lê esse texto que eu sempre falei para vocês, que é meu texto preferido da Bíblia, o quanto eu amo esse texto. Eu lembro de pregar esse texto para vocês várias vezes. E eu lembro da alegria que eu tinha em pregar esse texto cada vez que eu falava dele. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E isso nunca mudou e nunca vai mudar. Você precisa enxergar isso, enxergar o que Deus está fazendo para o seu bem, o que Deus está fazendo para te moldar ao caráter de Cristo Jesus. Veja o que Deus está fazendo. E sabe, eu quero concluir com mais uma coisa. Eu quero concluir com a resposta de Deus agora para Moisés. Eu falei sobre o que Moisés disse para o povo no versículo 14, mas no versículo 15, Deus vai falar com Moisés. E Deus é muito simples. Deus ele fala assim: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas, e diga ao povo que marche. Por fim, para concluir, eu quero dizer isso para você. Marche, siga em frente, não pare. Não pare diante do problema que a gente está passando. Siga em frente, continue buscando, continue aprendendo, continue se fortalecendo, continue crescendo, continue reavaliando os seus valores, as suas atitudes, continue planejando. Sabe por quê? Porque logo a gente vai estar do outro lado do mar. E eu espero que quando você chegar lá do outro lado da pandemia, do outro lado do isolamento, do outro lado da quarentena, você seja uma pessoa melhor, que você viva esse ideal de Deus, que você não volte ao normal, mas que esse novo normal seu seja o ideal de Deus para a sua vida. Saia dessa pandemia melhor do que você entrou. Vive esse novo normal de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Esse é o meu desejo, que você não desperdice o seu isolamento, mas que você cresça, que você se fortaleça, que você busque e que você viva esse novo normal de Deus para você. Que Deus te abençoe, rever cada um dos irmãos. Tomara que já liberado para poder abraçar cada um dos irmãos. Eu tenho certeza que vai ser uma grande alegria, mas enquanto isso, não desperdice esse tempo para que Deus seja louvado e para que a obra dele seja realizada na sua vida, que os propósitos dele sejam realizados na sua vida e que Deus te abençoe e até mais. Até breve. Eu quero terminar orando por você. Eu quero terminar orando para que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a igreja dele, a Igreja Batista Nova Esperança, que completa mais um ano esse final de semana, e que Deus abençoe você
especialmente. Que Deus te dê forças, que Deus te proteja durante esse período, para que você experimente tudo que Ele tem para a sua vida. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque em meio a tudo que a gente passa, a gente tem a certeza, olhando para a Tua palavra, de que nada jamais foge ao Teu controle e que o Teu controle não só nos protege, mas o Teu controle nos conduz para o ideal que o Senhor tem para nós, porque o Teu controle faz com que todas as coisas que aconteçam cooperem para o bem daqueles que Te amam. Nós Te amamos, nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu corpo, ó Pai. E o que eu Te peço, ó Pai, é que o Senhor abra os olhos de cada um de nós para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, que o Senhor proteja a vida de cada um que me assiste, que o Senhor proteja, Deus, a vida, Pai, de cada uma das pessoas que nós amamos, que o Senhor cuide de nós e nos fortaleça, nos faça crescer em meio a todo esse isolamento que a gente tem experimentado, que o Senhor esteja com a gente, ó Pai, e abençoe a Tua igreja. Que o Senhor mova, ó Pai, a Tua igreja para um novo normal, para uma nova realidade, para um novo patamar de comunhão, de vida com vida. Que o Senhor transforme, ó Pai, a Tua igreja e reavive, ó Pai, a Tua igreja, ó Pai, em meio a esse isolamento, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, os meus irmãos da Igreja Batista Nova Esperança, ó Pai. Que o Senhor esteja com cada um deles. Que o Senhor proteja, ó Pai, essa igreja. Cuide dela. Fortaleça ela e continue dando crescimento para ela, ó Pai, como tem dado todos esses anos, ó Pai. Que o Senhor esteja com esta igreja, ó Pai. Nós Te damos graças, nós Te louvamos, ó Deus, porque até aqui nós temos visto a Tua mão na vida desse Teu povo, ó Pai. É isso, ó Pai, o que eu oro a Ti. São esses os motivos que eu quero Te agradecer essa noite. E esses os motivos, ó Pai, que eu quero Te pedir essa noite. No nome do Teu Filho Jesus, que eu Te oro. Amém, ó Pai. Que Deus te abençoe e até breve.